Peraí, amados, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai se amarrar, não pode perder. E essa palavra se encontra lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor fala assim: porque Deus nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Bom, essa palavra aqui, né, é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que ele estava triste porque Paulo ele estava aflito, triste, pensando no Timóteo, que Timóteo estava querendo ficar à distância do ministério, querendo deixar Paulo de lado, deixar Deus de lado. E Paulo falou com ele isso daqui, que Deus nos deu espírito de temor, que significa o quê? Espírito de amor condicional, espírito de respeito, de firmeza nas coisas, igual aqui, mas da fortaleza, de amor e moderação, das coisas moderadas. Não é ficar fraco, não. Coisa moderada não é um amor moderado, não é ficar fraco, não. Mas sim forte, de fortaleza, mas é você também não ficar fanático, entendeu? No ministério, não precisa ficar firme, igual muita gente quer ficar, deixar a família, tudo só para servir a Deus, servir a igreja, entendeu? Ir todos os dias de culto, ficar na casa do Senhor, ministério, fazendo tudo, É bom, mas não precisa fazer isso. Temos que dar atenção à nossa família também, ter o nosso tempo em casa. Claro que nós temos que amar Deus no primeiro lugar, em cima de tudo. Mas não podemos deixar a nossa família também abandonar as coisas que nós temos que fazer para viver só para o ministério. Quem é pastor, não trabalha, quem serve só para a obra, é uma coisa, quem é aposentado, mas nós, que se trabalhamos fora da igreja também, não só na igreja, temos que se moderar, dividir as coisas. Claro, se puder ir todos os dias de culto, todo dia buscar o Senhor, ser uma pessoa correta, igual era Paulo, de fazer conforme a vontade do Senhor, Nós fazemos, mas nós sabemos que não dá. E Paulo estava falando com Timóteo isso, que mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, ele continuar no ministério, não abandonar, igual muita gente fica se afastando de Deus, deixando Deus de lado. E não, nós temos que ficar firme com Deus, aconteça o que acontecer, nós não podemos abandonar Deus. E Paulo estava falando isso daí com ele. E aqui no versículo 8, versículo 9, fala assim: portanto, não envergonhe-se do teu testemunho, do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes de participar das aflições do Evangelho, segundo o teu poder de Deus. Esse é o versículo 8. Porque Paulo estava tendo vergonha, vergonha dos testemunhos do nosso Senhor Jesus Cristo, igual muita gente aí tem vergonha de Deus, não fala o nome do Senhor Jesus Cristo para ninguém, não fala o que foi chamado, igual lá em Marcos fala, 15, 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo ser que habita na terra. Tem muita gente que tem vergonha, não fala isso, não faz conforme a vontade do Senhor, fica vergonhando o evangelho. Igual muita gente evangélico não sabe nada, procurar não sabe nem o livro de Gênesis. A gente fica procurando, rodando a Bíblia todinha, porque não pratica, não lê, não medita na palavra. Até orar, tem gente que não ora, entendeu? Faz tudo, em vez de ficar com o Senhor mais firme, fica longe, fica se distanciando, igual Timóteo, como era, filho de Deus também, igual o apóstolo Paulo, uma pessoa que foi chamado por Deus, uma pessoa já escolhida por Deus, filho de Deus, igual nós somos.
Igual muita gente aí é fraco na fé, entendeu? Vai se afastando aos pouquinhos. Nós não podemos, entendeu? Viver pela carne não. Aqui fala que nos deu pelo Espírito. Temos que viver pelo Espírito, fazer, pensar no Espírito de Deus, no Espírito Santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deu a carne para a gente viver pela carne, viver fazendo, né, as coisas conforme o mundo faz. Não, nós temos que fazer conforme as coisas de Deus faz, o Espírito de Deus move, né, faz na nossa vida. Nós temos que tentar fazer nas vidas das outras pessoas. Que nós somos prisioneiros de Deus, vivemos para Deus. Né? Igual Paulo falou, que viver é Cristo. Morrer é como se fosse em vão, entendeu? E é o que nós temos que pensar nisso, viver para Cristo, fazer igual Paulo. Paulo estava te explicando isso daí para Timóteo. Essa carta aqui é para cartas de Paulo a Timóteo, ele falando para Timóteo. E é um exemplo para nós. Porque tem muita gente que serve para nós, muita gente que é assim. Que vai para a igreja só por ir. Não sabe nada da Bíblia, não lê, não faz nada. Nada de evangélico mesmo. Não abre a boca falando coisa boa. Tem gente que até abre, mas não sabe a hora de falar. Tanto que lá em Provérbios fala que nós temos que ter hora para falar, pensar antes de falar. Quando for falar, falar coisas boas, proféticas, para ajudar a outra pessoa. E tem gente que é o contrário, vai deflamando a pessoa, falando mal, profetizando coisa ruim. E isso está fazendo pela carne, já não é mais pelo temor do Espírito Santo de Deus. Já não está vivendo conforme a vontade de Deus. Entendeu? Nós aqui, ele fala, continuando aqui, né? A gente participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque as aflições de um momento difícil que vai acontecer no Evangelho. Igual Timóteo estava passando, né? Um momento complicado. E muita gente é nessas horas que se afasta. E Timóteo estava dando força para ele, igual nós temos que fazer para o nosso irmão, para alguém que é evangélico e nós estamos vendo que está se afastando de Deus, falar uma palavra boa, levantar o ânimo daquela pessoa, fazer aquela pessoa continuar caminhando com Deus, não abandonar a Deus. Que aqui no versículo 9 fala assim, aqui, que nos salvou e chamou a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Que ele nos chamou para a gente invocar o nome dele, fazer a vocação, falar o nome dele, proclamar o nome dele, igual o apóstolo Paulo fazia naquela época. Aonde ele ia, ele proclamava, falava o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas se reuniam num lugar só para ouvir ele falando de Deus. É o que nós temos que fazer. Pode ser em tudo que é tipo de lugar, na internet, em casa, na rua, na igreja. Não importa. Nós não precisamos de púlpito, não precisamos estar no altar para poder falar para pessoas, não, multidão não. Naquela época lá não tinha isso, igual nós temos nessa época agora. Naquela época era tipo numa pracinha assim, ficava um quadradinho ao redor assim, e ele falando, profetizando para aquelas pessoas que estavam passando na rua, que estavam passando naquele lugar, ouvindo a palavra do Senhor. E ele não tinha vergonha de falar o Evangelho, do que ele foi chamado. A obra, entendeu? Que nós temos que pensar nisso. Como nossa obra é seguir o propósito de Deus, igual o apóstolo Paulo fez até o final da vida dele. Ele não era nada. Antigamente, que todos nós temos o nosso passado ruim, ele fez tanta coisa errada, igual nós fizemos também. Mas ele depois começou a viver para Cristo e começou a fazer coisa boa, que nós tínhamos que pensar. Antes ele vivia fazer as coisas da carne, as coisas que não pertenciam a Deus. Ele não conhecia Deus. Já tinha um chamado, não, propósito. Ele era Saulo. Mas depois que ele começou a entender a palavra, que o Senhor queria fazer na vida dele, ele virou o apóstolo Paulo, um dos homens mais
um dos homens assim mais falados na Bíblia, que teve mais carta aqui, mais, né, livro escrito, né? Foi ele. E um dos homens mais usados por Deus. É que nós temos que fazer isso. Depois que nós servimos o Senhor, nós não podemos sair por nada. Não ser vendido por dinheiro, por Satanás, que ele vai querer fazer tua mente, querer botar coisas melhores, coisas que na realidade é pior para tua vida, mas vai aparecer com uma aparência de coisa maravilhosa, ótima. Nós temos que fazer igual Satanás corre da cruz. Nós temos que correr desse tipo de amizade, desse tipo de palavras. E muita gente cai na lábia do passarinheiro. E nós não podemos cair na peste perniciosa, na lábia da serpente. Nós temos que ser fortes, porque de graça, né, foi nos dado Jesus Cristo antes dos tempos do século. Antes de nós nascermos, Deus já tinha feito um propósito nas nossas vidas. Já tinha... Antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já sabia que nós ia ser um povo escolhido dele. É o que nós temos que fazer agora com Paulo, com Timóteo e com tantos outros aqui da Bíblia. Tantos outros profetas usados por Deus. Ao não ver que aquela pessoa já está dando de ré, começa a falar a palavra do Senhor. Não deixe eu de pregar, de falar a palavra das pessoas que precisam, falar as coisas certas na hora certa, porque tudo tem que ser tudo certinho, conforme Deus quer, não é conforme nós queremos. Nós vai ter época que vamos ser humilhados, igual Jesus foi na cruz lá, humilhado, mas Ele não fez nada. O que nós temos que fazer é isso, fazer nada. Só fale a palavra do Senhor, igual o Senhor Jesus Cristo fazia, e igual o apóstolo Paulo está fazendo. Falando tudo que Deus falou para ele está falando como fosse um filho dele, o irmão dele, que todos nós somos irmãos, né, perante a Cristo. Então quem é irmão quer sempre o bem do outro, né? E é o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo e serve para nós refletir nessa mensagem. Não estou falando para tá servindo demais, não, mas tudo tem que ser igual. Nós somos sal, tem que ser aquele tempero certo, não ser mais nem ser menos. Saber dividir o nosso tempo de trabalho, para a igreja, ministério, família. Não abandonar, deixar Deus de lado, não. Última opção, última escolha, não. Tem que sempre deixar Ele em primeiro lugar, mas não viver só para Ele. Claro que quando nós estamos na igreja, nós tentamos esquecer as coisas do mundo aí fora, né, os problemas, que deixa Deus agir. Ele vai agir conforme nós estamos lá, buscando Ele, fazendo a vontade dEle, Ele vai fazendo as coisas aqui fora. Porque Deus não dorme. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo que está acontecendo e vai fazer de tudo de bom nas nossas vidas. Tudo para ficar bom, nada para ruim. Quem tenta fazer coisa ruim, até nos atrapalhar de chegar na igreja, é Satanás, mas Deus não. Ele faz de tudo para a gente ficar mais agarrado com Ele. E é o que o apóstolo Paulo quis passar a mensagem, né, para Timóteo, e está passando para a gente, tá? Fica com essa mensagem, tá? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, que nós sabemos, Deus, dividir, Deus, as tarefas todinha que nos foi dado, Deus, que o emprego foi o Senhor que nos deu, Deus, a família foi o Senhor que nos deu. Por isso nós não podemos abandonar o Senhor, Deus. Nós temos que saber dividir bem, Deus, tudinho, as nossas tarefas aqui na terra, nossas obras, servir ao Senhor, ser chefe, porque a palavra do Senhor fala que nós que somos homens, né, temos que ser chefe das nossas casas, da nossa família, levar o ganha-pão. A palavra do Senhor fala que o homem foi feito para trabalhar, então não podemos
deixar o trabalho de lado só para servir o Senhor. Tem que saber administrar. Não abandonar o Senhor. Porque tem gente que abandona Deus, mas o Senhor nunca vai nos abandonar. Então, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor vem fazendo, Deus, pelas proteção que o Senhor vem nos dando, esses anjos nos protegendo aqui na terra. Que eles não são só anjo mensageiro, mas protetor. Que o Senhor faça conforme a tua vontade, Deus, nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Deixa aquele like, compartilha essa mensagem poderosa, tá? E ficam todos na paz.